Hoje iremos falar sobre o direcionamento de Deus. E para você entender, iremos ver o livro de 2 Reis, capítulo 3. Bom, depois da morte do rei Acabe, o seu filho Jorão reina sobre Israel em Samaria. Ele começa a reinar justamente no 18º reinado do rei Josafá. O rei Jorão, ele não andou nos caminhos do Senhor, não obedecendo os estatutos e mandamentos de Deus. Diz a Bíblia que ele não pecou como fizeram seus pais, Jezabel e Acabe, mas contudo, ele aderiu aos pecados do rei Jeroboão. A Bíblia conta que o rei dos Moabitas, Messa, era um contratador de gados e ele pagava a Israel com 100.000 carneiros e 100.000 cordeiros. E detalhe, com a sua lã. Só que quando o rei Acabe morre e o seu filho Jorão reina em seu lugar, esse rei Messa se revolta contra Israel. E sabe o que o rei faz quando rompe suas alianças? Exatamente, ele declara guerra. Jorão, ele não vai lutar sozinho. Então ele diz para o rei Josafá, olha o que está escrito. E foi, e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. A Bíblia conta no capítulo 3, no versículo 9, que partiu o rei de Israel, o rei de Judá e também o rei de Edom. Agora, perceba, não tem profeta dando instrução, não tem Deus garantindo vitória e nem tem arca da aliança na frente. E sabe o que acontece? E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Perceba aqui que eles saem por conta própria. Não pede o direcionamento de Deus, não pergunta ao profeta se irá ter vitória, e logo depois o que acontece? Depois que termina a água, ainda o rei de Israel vem reclamar com Deus. E sabe o que ele diz? Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E depois de toda aquela lamentação e murmuração do rei de Israel, Josafá, ele vem lembrar que na terra tem profeta. Sabe por quê? Porque ele pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? E a Bíblia conta que um dos servos o responde, e assim fala sobre o profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu, ele sabia muito bem como era o reinado do rei Jorão. E olha o que ele fala para ele quando Jorão vem pedir a sua ajuda. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. E é aí que entra o direcionamento de Deus, porque Eliseu vem e diz: trazei-me um tangedor, um músico. E quando ele fala isso, logo trazem esse músico. E a Bíblia conta que enquanto o tangedor tocava, a mão do Senhor veio sobre o profeta, e ele assim começou a profetizar. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e vossos animais. E aconteceu exatamente como o profeta falou, porque logo de manhã veio providência. Quando o rei dos Moabitas soube que os reis tinham se juntado para ter com ele, para ir contra ele, ele também montou a sua guarnição para ir contra aquele povo. Só que o Senhor já tinha garantido vitória. E posso dizer uma coisa? Sem o direcionamento do Senhor, não tem como vencer batalhas. E olha só o que acontece. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles.
e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Os moabitas acharam que simplesmente a vitória já estava em suas mãos. Eles se apressaram, mas justamente para mexer com alguém que tinha a estratégia do céu. Eu quero que você entenda isso aqui. Você pode até não ter tantos recursos, mas quando você tem uma direção dada exclusivamente por Deus, você vence batalhas que nem imagina, porque o direcionamento do Senhor são para vencer batalhas.